E nós agora vamos apresentar as nossas convidadas. Sim, e temos duas convidadas. Exatamente, uma já nossa conhecida, que hoje se esqueceu de trazer a galinha. Estamos muito abatidas. Lembram-se da galinha que estava sempre aqui? Não se lembra Hoje da não veio. galinha? Pois não. Ficou na capoeira. Mas veio a nossa queridíssima fisioterapeuta Soraya. Olá, boa tarde. Disse tudo certo hoje, não me Certíssimo, enganei. nada. Pronto, bravo. Não se enganou. Não se enganou. Mereço já um prémio só por isso. Tudo bem consigo, Uma Soraya? galinha. Tudo Uma ótimo. galinha, para fazer assim. Próxima traga a aquela- galinha para oferecer, fica Prova calma. a galinha. Quando nós ficamos nervosas, apertamos a galinha. Soraya, para quem não conhece, eu disse, eu hoje estou. Conhaque. Sabem o que é que isto quer dizer? É que a minha cabeça está a pensar em muitas coisas, eu não consigo estar concentrada hoje. Ai, então. Não sei porquê. Então, eu não consigo me concentrar nos meus próprios pensamentos, então vou falando de outras coisas. Para quem não a conhece, o que é que a Soraya faz? Sou fisioterapeuta, trabalho na área de uroginecologia, portanto trato tudo o que seja disfunções da zona pélvica, seja incontinências urinárias, disfunções sexuais, incontinências fecais. Faço também treino da musculatura pélvica no pré-parto e na reabilitação das mulheres no pós-parto. Portanto, quem não esteve cá tem que ver o outro programa aqui com a Soraya. Porquê? Porque falámos desse tal treino de força, não é? Sim, sim. E falámos que a incontinência não tinha que ser, às vezes é, não é? Mas não tinha que ser um dado adquirido, não é? Sim. Portanto, que há muitas pessoas que estão a sofrer de incontinência urinária que poderiam não estar a sofrer se fossem ter consigo e fossem ajudadas, não é? Nomeadamente no pós-parto, ainda há muita ideia que, sim, se formos falar num pós-parto imediato, incontinência é normal. Agora, num pós-parto mais tardio, de 6, 8 meses, as mulheres não têm necessidade alguma de estarem a sofrer de perdas de urina cada vez que saltam, que espirram ou que pedem. Só o facto de pegar no bebê e terem uma perda de urina, não é caso. E para vimos isso. também que pessoas mais velhas, não é porque a mãe já teve, porque a avó já teve, que não havia essa necessidade da pessoa sofrer perdas de urina, verdade? Sim, nem sequer na menopausa, que então isso é o que se preconizou, que a mulher na menopausa é perfeitamente normal ter perdas de urina. Então isso Portanto, não é. A Soraya até tem umas coisinhas para fazer forças e não sei o quê, foi isso que a Uns gente viu. ovinhos, não Uns era? ovinhos, É uns não era? cones. Os cones. Os cones. Cones. Uns cones. Não eram uns ovinhos. Não. Parecem Parecem ovos, mas são parecem, conezinhos. porque tinham- Parece- sim, já não lembro. Parecem aqueles tampões mais Sim, pequenininhos. sim, O exatamente. azul, o creme, amarelo. Vá. Havia Pronto. também esses. E tinham, cada um tinha o seu Tinha o peso, seu peso, sim. os O seu tamanho. plicones, exatamente. Portanto, se não faz ideia do que é que nós estamos a falar, como eu também não faria se não tivesse estado sentada nesta cadeira, tem que ver então o nosso outro programa aqui com a Soraya, onde falámos sobre incontinência urinária, porque hoje não vamos falar sobre esse tema, não é? Não. Vamos falar sobre outro. Que por acaso também tivemos ali algumas nuances a falar Sim. nesse dia. Vamos falar sobre o que, Soraya, hoje? Disfunção sexual feminina. Exatamente. Portanto, nada de ninguém fugir aí, ninguém Hot. tem medo deste assunto, não é? Hot, hot, hot. Disfunção sexual feminina. Não vamos falar da masculina porque lamentamos hoje os homens. Arranjem um programa para vocês. Não, a gente quer os homens ouvir. Ah, ok. Cláudio, porque os homens. Sigo-te. Porque a disfunção sexual feminina afeta as mulheres, mas também afeta os homens que convivem Mas com as não mulheres, falamos não é? Sim. Portanto, se também é homem está-nos a ouvir a fingir só que não nos ouve, mas está-nos a ouvir mesmo, pronto, não faz mal, nós fingimos que não é para si. Se calhar também vai hoje aprender um bocadinho e poder ajudar ou encaminhar a companheira a ser ajudada, não é? Isso mesmo. Para mim, serve para todas as pessoas. Nem que seja só para conhecimento e para a pessoa saber e se vir algum sinal de alarme, Dar ajuda. Dar ajuda, não é? Isso, dar ajuda. e por isso hoje não vem sozinha. Não. Então, quem é que nós temos aqui? Hoje pedimos à Soraya para apresentar, não é? Nós já não? apresentámos uma convidada, já estamos cansadas. Não. Agora vamos apresentar outra. Vem comigo uma profissional que eu tenho uma alta estima e que eu aprendi, o que aprendi relativamente à sexualidade foi com a doutora Érica Morbeck, que é psicóloga e Porque o sexóloga. segundo nome, ainda bem que nós só temos aqui a doutora Érica, porque o Sim, segundo sim. nome é muito Elas devem difícil ter de sido, dizer. não vale a pena. Não vale a pena, este nome é muito complicado. Morbeck. Esse nome tem origem aqui? inglesa. Inglesa. Morbeck. Sim. Mas bem. nasceu onde? Em Portugal.
Então, como nos vai? Porquê tem o nome em inglês? Isto agora vais contar a vida. Pois, a vida toda. Não precisa de contar toda. Não, Parece brasileiro. E parece brasileiro, exatamente. Basicamente tem a ver com imigrações. Migração da Europa para o Brasil, do Brasil para a Europa novamente, depois volta para o Brasil. Então, mas a e doutora depois- nasceu cá? Nasci Doutora? cá, sim. Mas é filha de quê? De brasileiros, de De ingleses? uma madeirense com um brasileiro. De uma madeirense? É! E o nome inglês vem de onde? Foi de uma inglesa que foi para o Brasil. Ah, a inglesa foi para o Brasil, depois a brasileira, a filha, veio para cá, por aí, não é? Mais ou menos. Por aí, muito bem. E, doutora, a doutora é especializada em quê? Eu, na realidade, sou psicóloga clínica Sim. e enfermeira. E a minha especialidade a nível de psicologia clínica é a área da sexualidade. Terapia sexual e a sexualidade mais abrangente no geral. Portanto, é sobre isso que nós hoje vamos falar. Se já tiver algumas perguntas, se tiver vergonha, não tenha. Se tiver vergonha, tira a vergonha para lá. Faça a pergunta por mensagem. Exatamente. Mas hoje é importante que todos saiamos daqui, sem dúvidas, e também com a esperança de que há soluções, não é? Eu Há acho que isso é solução, muito sim. importante. E também aqui com a identificação de algumas causas, não é? Que não precisa só a pessoa, às vezes as pessoas nesta área culpabilizam-se muito ou então acham que tem que ser assim, não é? Mas gostávamos de conhecer a doutora Érica um bocadinho Sim, mais, quando era não era? pequenina, o que é que tu achas? Doutora Érica, como é que é? Já quando era pequenina, como é que era? Era assim uma pessoa pacata? Não. Não, Nada pacata. completamente diferente. Então, Muito fora de casa, correr na rua. Naquela época ainda se brincava na rua, não é? E muito... como se diz no Brasil, era tipo um moleque. Como se... moleque. É. Ou seja, que andava sempre a fazer graçolas e a brincar. Ia não é? fazer maldades ou não maldades? Não. Nós já temos uma chamada. E vamos já atender. Olá. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Fala um homem, não é? Pronto. Bem Vocês pareceu. devem entender, a vossa programação também é acompanhada por homens, não é? E eu hoje falei para os E- homens. E Exatamente. como é que eu se estava chama atento. o homem desse lado? Chamo Rui Viegas. Rui É Viegas. assim, eu tenho uma oficina de motas. E aqui está tudo ligado de manhã à noite. Ah, exatamente. E tinha prometido que ia ligar-nos. E onde é que estão os rateros da mota? Desculpe. Os rateros, não é rateros que vocês chamam, aqueles barulhos das motas? Aceleração. O barulho da moto. Sim, não é rateros, Posso não. arranjar. Posso arranjar, está bem. Vou Tem- pôr uma moto atrás para vocês Tem que ser ouvirem. aqui a música de fundo. Ok, está bem. Consegue ou não? Ah, que máximo! Eu adoro este programa por isto. Tudo pode Algum acontecer. que é mais som? Agora não nos consegue ouvir, não é, Rui? Pronto. Pronto, é para provar que tinha Já deu para motas. certificar. Então, Rui, o Rui costuma Não, ver o nosso programa? Todos os dias. É assim, eu tenho aqui a televisão aqui na oficina, como na casa que acabei de dizer. Normalmente vem aqui várias pessoas aqui à minha oficina, né, o meu espaço, o meu comércio. E há pessoas que às vezes eu vou-lhes indicando qual é o canal e as pessoas até já dizem que é a televisão do Rui. Estive na televisão do Rui, vi aquele programa. Ah, aquilo, e não pronto, sei a quê. televisão do Rui. Acho que sim. Tem a televisão, a televisão é Depois veio Sebastião. aqui, é um canal de televisão completamente desconhecido, não é? Sim. Para muita gente, embora seja um canal cada vez mais divulgado hoje em dia, e nós fazemos força por isso, que é um canal interessante. Mas pronto, de qualquer das formas, é para vocês saberem que nós, Estão aí os deste homens, também lado. acompanhamos, estamos cá deste lado e queremos cada vez mais aprender aquilo que mais agrada às senhoras. Muito bem. E já ouviu qual é o tema de hoje ou não, Rui? Já. Ah, pronto. Então hoje é para conhecimento. Hoje fica aqui para conhecimento. Embora seja solteiro, mas quer também ter Pronto. o conhecimento daquilo que mais as senhoras, Exato. os problemas que as afetam e as situações. Oh, Mas Rui. nós possamos cada vez melhorar mais o nosso trato para com elas. Exatamente. Acho que sim. Um homem quer ser informado. E tenho a certeza que se é assim não vai ficar solteiro muito tempo. Com certeza. Ah, pronto. Então vá, olha, um grande beijinho para si e para quem nos estiver a ver lá na loja das motas, na oficina. Portem-se bem. Exato. Também tenho uma pessoa. Pronto, tenho aqui Olha, um agora cão que é temos um muito cão. bonito. Pronto.
Tenho. Que é a mascote da oficina. Sim. E a pessoa que faz parte também da oficina é uma senhora que também trabalha com motas, Ah, muito que é a minha bem. sócia. Olha, e porquê que embora um dia seja a um sócia não part-time- vem cá falar connosco? Eu não, mas talvez ela é uma Não, questão de... o Rui não pode de ser uma vir. O oficina. Rui só pode falar connosco na Pois é, televisão. Sou homem. Sim, mas Fica a à porta, não é? É ao sócia. contrário do Clube do Bolinha, não é? Lembra-se? Do Clube do Bolinha. Não, o Clube da Bolinha não. A animação que havia antigamente, a banda desenhada, que era o Bolinha. Bolinha ou Cebolinha? As meninas ficam à porta. Era Isso bolinha. Era Bolinha? Era. Eu não conheço o Bolinha, Era só o o Bolinha, Cebolinha. era o Era o Cebolinha, Bolinha. era vários elementos. Ah, não. Pronto. Se a cebolinha era Luluzinha. Era ali. É assim, Era eu considero Bolinha, sempre Luluzinha. novo, mas está, se calhar em idade já tenho um bocadinho mais de idade. Pronto. Já- Então, Pronto. Rui, muito obrigado por ter ligado. Um grande abraço para Eu si, gosto para muito do todos vosso aí. programa e ao mesmo tempo foi uma coisa, não fiz a apresentação, mas Sim. quero dar os meus parabéns ao vosso programa, principalmente a toda a equipe que está elaborada nesse programa, que estou a fazer um bom trabalho. Ok? Muito obrigada. Em Estão a nome de todos, agradecer. eles estão todos a agradecer, está bem? E Então, assim, boa tarde. boa tarde, E boa Rui, tudo continuação bom? sempre. Obrigada. Eu lembro mais dos homens também um bocadinho, está bem? Sim, a gente lembra-se dos homens, não se preocupe. Vá, tchau, Rui. Pronto. Obrigada. Obrigada. Tchau, boa tarde. Ah, hoje finalmente Ligou. tivemos aqui a oficina das motas. Que maravilha! Eu não sou nada fã de motas, tenho que confessar. Tenho muito medo de motas. Nunca andei de moto na minha vida. Só de moto 4 ou moto d'água. Aquelas motas de duas rodas, não. O meu filho é apaixonado por motas. É. Sim, senhor. Ai, ai. Ai, exatamente. Ai. O meu marido já disse isso. Não é nada gostar muito de motas, que isso é perigoso. Mas pronto, não é nada. Vamos com calma. Estávamos aqui a conhecer a doutora Érica. Assim, uma rapariga esprevitada e que já queria entrar por esta área da saúde Não, ou não? não. Quando era pequenina? Por acaso a minha família toda é da área da saúde, não é? Mas depois acabei por enveredar para a área da psicologia e a área da sexualidade foi um acaso. Foi. Foi. Mas sempre que existe desde pequena. O que é que queria ser quando era pequena? Eu, quando era pequena, agora é mesmo para aí, queria ser freira. Freira. Não, desculpem. Isto é a televisão do melhor. Queria ser freira e agora é terapeuta Sexual, exatamente. sexual. Tudo a ver. Tudo a ver. E feira. Freira, não é Não queria feira, ser é freira. Minha mãe é assistente social, então depois da escola ia com ela para um lar de idosos, que era católico. Então eu ficava aos cuidados das freiras, a fazer o terço, a fazer uma série de coisas e divertia-me. Estava lá na igreja, para Estavas cima e bem. para baixo. Então quando perguntavam-me, as pessoas com quem eu me identificava fora de casa, basicamente eram as freiras. Tem a ver com identificação. As Mas freiras hoje devem rapidamente estar deu um a volta. bocadinho abatidas, perderam uma adepta. E quando é que deixou de querer ser freira? Ah, isto passou rápido. Quando é que deixou de querer ser? Atenção, o meu respeito, se alguma senhora Claro, freira nos claro. está a ver, é uma vocação, uma chamada que a pessoa tem, tudo bem, não, Sim, não temos sim. nada, mas achamos piada que uma freira hoje seja uma... Sim, mas isto eu era miúda, né? Uns 5, 6 anos, rapidamente, depois e natural das crianças e adolescentes, isso é uma flutuação muito grande. Depois queria ser médica dentista. Pronto. E depois de médica dentista já variou também entre advogado e uma série de coisas. E na adolescência comecei a ler mais livros sobre profissões, foi que de facto comecei a me identificar mais com psicologia. Pronto. Quando era adolescente já sabia que queria ser psicóloga. Exato. E psicóloga porquê? Psicóloga também tem uma influência familiar, não é? Porque lá em casa é o pai médico e a mãe assistente social e também da área de ciências políticas, também tinha 2 licenciaturas, muitos livros de psicologia a rolar pela casa. A Então, rolar. sim, literalmente a rolar, não estavam no armário, estavam por lá espalhados. Era. E pegava e lia assim um Pegava e bocadinho. lia. Então acabou por despertar aqui um bichinho, digamos assim. O pai é médico, tem alguma especialidade? O meu pai tem 2 especialidades também, endocrinologista e medicina do trabalho. Muito engraçado, endocrinologista, sim senhor. Portanto, isto aqui da saúde estava a Sim. persegui-la. Quase, sim. Estava a persegui-la. E os pais fizeram, porque já são pessoas assim, pronto, e são médicos, isso, alguma pressão para ser
para ter que ir para a área da saúde ou essa pressão nunca existiu? Não, sempre foi aquilo que também eles notavam que havia interesse já por essa área, né? Porque basicamente nós somos aquilo que somos educados a ser. Não é? Não fugimos muito, é influência cultural, influência Às vezes familiar. as pessoas fogem muito e é difícil, não é? É raros casos e às vezes também tem a ver com outras questões à volta, não é? Portanto, não havia muita pressão nesse sentido. Quando foi para a faculdade disse, uau, é mesmo isto que eu quero. Sim, por acaso, primeiro ano de psicologia há muita desistência e eu fui ao contrário. A maioria tinha dúvidas e eu, não, é mesmo aqui que eu quero ficar. Por que acha que há essa desistência? Porque as pessoas para já não vão sem saber o que é, não é? Pois o primeiro ano é muito psicologia geral, filosofia, sociologia, antropologia. Isto assusta um bocadinho, não é clínica. Olha, primeiro temos que pensar muito. O pessoal não quer pensar. Querem ir para a borga, sair à noite, querem lá pensar. Depois tem a questão as pessoas vão com a expectativa da clínica. Já Eu acho está que o primeiro ano das diretamente faculdades com... deve haver alguma congeminação universal, que o primeiro ano das faculdades é o pior ano de todos, não é? E, tipo, se a pessoa passar o primeiro ano, passa tudo o resto, não é? Não sei, Sim. a ideia que eu tenho... Até porque quando nós entramos numa faculdade, somos relativamente imaturos, não é? Estamos a descobrir um novo mundo. E se não houver também apoio familiar, identificação, seja com o que for. Porque às vezes as pessoas ficam na licenciatura por identificação do pós, não do durante, não é? Já a pensar no que é que vai receber a nível monetário, o pós, às vezes pode ser motivador também. Eu tive a sorte de identificar, mas não, não. Por causa do valor. não, até por aí não iria Eu mesmo. estava a pensar, qual é a psicologia que conhece que eu não conheço essa, não é? A minha sorte é que eu identifiquei-me e gosto mesmo da profissão, portanto, isto é fundamental também. E é mesmo aquilo que eu quero fazer, Exato. não me imagino a fazer outra coisa, então lá vou ter que aturar isto porque Sim, isto está de ficar melhor com o tempo. O meu companheiro costuma dizer que você é das poucas pessoas que eu conheço que vai trabalhar contente e volta para casa contente que foi trabalhar, que é mesmo uma satisfação muito grande. Fazer o que se gosta, não é? Mas não resmunga nem nada. Não resmunga. Não. Resmungo mais na área da enfermagem do que na área da psicologia. É. Não te custa nenhum dia, nem no inverno, dá aquela chuva. Não. Para já a questão do autónomo, que nós gerimos a nossa agenda, ajuda bastante. Então acaba por ajudar aqui. Depois eu sou a pessoa que eu não vou dar mais que 4 consultas por dia. Porque cada consulta requer uma atenção plena para estar lá com a pessoa e uma energia eu tenho que estar atenta. Se eu dou mais 4 por dia, eu já estou noutro mundo. Já estou a pensar noutras coisas. Já está desfocada, como Exatamente. eu estou. Hoje eu estou-me a tentar focar. E isto eu não faço. Porque eu estou lá, é para estar com a pessoa e para fazer a terapia com todas as condições reunidas, não é? Então isso ajuda muito, né? Eu não vou para fora de casa passar 12 horas no trabalho. Claro. Eu vou, faço aquelas 4 horas, eventualmente há uma consulta ou outra que acaba por durar mais tempo, mas isto depende das condições e daquilo que requer naquele momento. Portanto, Mas tem 2 profissões, não é? Porque também faz Sim. em paralelo Sim, sim. ser enfermeira. Portanto, aí já não vai só 4 horas. Ou não, também faz aí poucas horas. é uma das profissões mais maltratadas nesse país, e não só aqui, mas tudo bem. Aí já são mesmo turnos, muitas horas seguidas, e de facto... Como é que é gerir estas 2 situações? Não são tão diferentes, são da Eu saúde, acabei por mas... tirar a enfermagem um bocado para ter mais conhecimentos a nível físico também da sexualidade. É. E É enfermeira em algum sítio específico? no Hospital da Cruz Vermelha. Mas faz tudo? É No isso? Hospital da Cruz Vermelha eu estou no internamento. Lá tem mais ortopedia. É pré-cirúrgico e pós-cirúrgico e mais relacionado com ortopedia. Portanto, Até outra área não tem nada a ver. É mesmo diferente. Mas como é que consegue gerir isto tudo? Porque não é fácil, não é? São 2 empregos, no fundo. São 2 empregos. O trabalhar por turnos acaba por ajudar nesse sentido. Porque como se trabalha à noite, aquelas 10 horas da noite estão... Mas depois não está fresca para falar, como estava a dizer com os seus Sim, eu clientes. ainda preciso de 2 horas para dormir quando chegar em casa, não é? Sim. Portanto, aí tem que... Gerir E isso. por isso que eu acabei por fazer hoje, eu iria fazer noite e eu vim da noite para aqui. Fiz uma troca para vir
mais atenta, lá está. Pois. Mas isso também tem a ver com característica pessoal, né? Eu não gosto de estar num sítio sem a possibilidade de lá estar plenamente. Portanto, a atenção tem que ser plena. E onde é que as pessoas a podem encontrar como terapeuta sexual? Bem, eu como terapeuta sexual dou consultas em Lisboa, Sim. dou consultas no Barreiro, no Montijo, na Quinta do Conde e no Cartacho. Pronto. E nós temos um número de telefone? Tem algum número que as pessoas possam ligar? Sim, eu deixei aqui o número de telefone, o telemóvel. Sim. Quer dar? É o 965-154-350. Pronto. Nós também estamos a passar em rodapé, mas para si que possa não estar atento a ver o rodapé, passar ferro. agora tem que sair um bocadinho do ferro, tira o ferro, não queima a roupa e vá lá, se precisar, para ficar com este número de telefone, então conhecer. Então, e como é que surgiu aqui a especialização nesta parte sexual? Então, quando eu acabei a licenciatura, eu estava mesmo com um desejo grande de fazer o mestrado, isso era pré-Bolonha, não é? Havia todo um processo até chegar ao mestrado. E dentro das opções que havia, a de sexologia acabou por nos chamar mais atenção. Inscrevi-me no mestrado nessa área justamente, desperta a curiosidade, não é? Portanto, e a própria psicologia, quando a gente estuda os primórdios da psicologia com Freud, fala-se muito da sexualidade, embora não tenha nada a ver com a sexologia. Mas para mim o Freud é assim eu não sei. Mas eu não estudei atenção. psicologia, porque a ideia que eu tenho do pouco de Freud que eu estudei é que tudo tem um lado sexual. Qualquer coisa que a pessoa faça, mexa, diga, estátua, ficou em estátua, é sexual. Mexeu-se, é sexual. É a ideia que eu Mas tenho do Freud. atenção, que cuidado para não confundir sexo com sexualidade. Sexualidade é muito abrangente. Sim, eu percebo isso. Mas, pois, lá está. E o Freud era... Mas isto quando se tem Sim. 16 ou 17 anos... O homem tinha um problema. E muitas das teorias Ficou adolescente dele, o de resto da vida facto, toda. são ainda, na minha opinião, ainda de valor. Não todas, obviamente. Sim. Mas- E eu nem me lembro de nada. E a Eu só estou a dizer a sexologia ideia que não eu usa tenho. nada do Freud, atenção. Diga. A sexologia não usa nada. Inclusivamente já até caiu muitas teorias do Freud, nomeadamente sobre o orgasmo feminino, que ele dizia que o orgasmo clitoriano era o orgasmo imaturo. Que o orgasmo uma mulher madura tem só orgasmos vaginais. Portanto, isso já caiu, não é? Sim. Portanto, não tem nada a ver com maturidade Não ou fazia não. ideia sobre isso, porque não falavam disso na escola. Nem dava para falar com uma série de adolescentes de 16, 17 anos numa sala de aula, não se podia falar essas coisas, que ninguém aguentava, não é? Portanto, agora há muitas teorias que já caíram e voltando agora para trás, não é? Eu acabei por entrar nesse mestrado, que a Soraya também fez o mestrado, também, o mesmo mestrado. Depois eu fui trabalhar por Júlio de Matos na área da sexologia, era um serviço de sexologia que existia lá naquela Para altura. pessoas com doença mental. Não, disfunções sexuais, era um serviço Disfunções mesmo de sexologia clínica que... Pronto, mas pelo facto de ser no Júlio de Matos não tinha nada a ver com era, doenças mentais. era uma consulta externa de ok. psicoterapia comportamental e havia lá sexologia. Que, entretanto, quando houve a fusão com Miguel Bombarda, aquilo desapareceu. Embora ainda haja lá profissionais com gabarito para tratar esta área. E então, depois fui para a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, também fiz a pós-graduação, que dá o grau de terapeuta sexual. Fiz mais uma formação na área da psicoterapia, também enveredando mais para essa área da sexualidade, e o doutoramento agora também na área de sexualidade e relações interpessoais. Portanto, se tiver algum problema nesta área, esta é a senhora com quem falar, certo? Certíssimo. E porquê que vocês aparecem aqui as duas? Contem-nos lá. Nós trabalhamos em conjunto, portanto, quando as pacientes são direcionadas para nós com algum problema a nível da disfunção sexual, nós tratamos o corpo como um todo. A doutora Érica trabalha mais a nível da mente e eu irei trabalhar depois a nível corporal, de forma a unir as duas vertentes e conseguimos assim o melhor trabalho. Então, hoje nós vamos falar sobre disfunção sexual. E eu gostava só que antes de eu perguntar o que é que isto é, há bocado disse, sexo e sexualidade são duas coisas diferentes. O que é diferente? Tu sabes responder? Pois, Eu acho que entendo que é diferente. Opinem. Não. Acho que na minha cabeça, sim, é diferente. Pergunto-me para definir a diferença, acho que já não sei explicar. Mas há vários estudos interessantes
Geralmente é com... E um deles eu fiz agora também, é o tema do meu doutoramento, que é perguntar às pessoas, uma das perguntas abertas é o que é sexualidade na sua opinião? E agora eu pergunto para vocês. Nós não vivíamos as preparados, perguntas somos somos nós. Nós não viemos preparadas para fazer testes. Ainda por cima hoje que eu estou desfocada. Exato. Isto hoje vai, era como dizia o meu colega na faculdade. Isso é uma matéria que a gente atira-se para o chão, dizia ele, eu perguntava, atiras-te para o chão, o que é que isso quer dizer? Era, tu sabes só um bocadinho daquilo e depois vais escrevendo frases que tenham Mas aí sentido. já é o sexo, atirar-se para o chão. Não é sexualidade. Mas ele dizia isso. A gente vai falando, não diz nada e tens boa nota. Era o que ele dizia, que eram as matérias de se atirar para o chão, eram essas. Ainda até hoje me lembro. E então, eu não quero que eu responda, porque eu não sei como responder. Mas é bom você responder para os telespectadores também perceberem. Que há Não, acho que não é bom. Isto é pior do que fazer aula de ginástica. Porque esse é o conjunto de comportamentos que conduzem A satisfação da necessidade do desejo sexual. Depois tem aqui uns bonequinhos. Mas é mais abrangente que isso. Quando falamos Então. de sexualidade, estamos falando de afetividade também. Ok? E estamos a falar Quando de se fala de influências. sexo é só o ato sexual, não é? Estamos É a isso. falar da relação sexual. Da relação sexual. E sexualidade é muito mais que isso. Sim, a afetividade é uma construção que vem da infância, lá está o Sim. Freud, que tem muita influência de valores culturais, até mesmo valores religiosos. Uhum. Ok? Portanto, podemos ver culturas diferentes onde a poligamia Mas está- é perfeitamente normal e outras que não. E está provado que não há nenhum problema em ter sido educado por freiras. Ah, não. Mas também não fui educada por freiras. Tem que ter noção que esta história das freiras e ser terapeuta sexual é fantástica, é fenomenal, não é? São as ironias da vida. Exato. Isto se fosse aquelas revistas sensacionalistas, não é? Freira vira terapeuta sexual. Depois a gente vai a ler a história e não tem muito a Não ver, tem nada a ver. mas a verdade é que o bullet, o slogan estava certo. Mas pronto, não desfocando aqui a coisa. Então, voltando, então sexualidade tem a ver com a afetividade, com a sensação de compromisso, a sensação de amor, com o próprio contato físico, não é? E é uma construção que vem desde a infância e até a morte, não acaba na idade adulta, Não acaba na idade adulta. porque a sexualidade é reinventada, é reinventada, é reinventada continuamente. E, mediante os pares que você tem, o grupo social por onde você está inserido, e isto tudo acaba por ter influência naquilo que nós chamamos de drive sexual. Drive? É. Tipo drive de drive do É uma computador? cultura, digamos assim, é uma cultura sexual Chip. que cada um, o drive de... O drive de conduzir. Para mim, drive era de... Sim, ok. Então, acaba por cada um tem uma cultura sexual diferente. Por isso que na sexualidade nós nunca podemos dizer que é uma sexualidade anormal. Tudo é normal. Tudo é normal, desde que os parceiros envolvidos estejam de acordo. Exato, tudo é normal quando as duas Entre pessoas eles. estão de Exatamente. acordo, não é? Porque senão, se Senão uma acha acaba por ser normal e outra agressão. normal, é agressão, exatamente. É verdade. Faz lógica, faz lógica. Claro. Faz lógica. E estava aqui a dizer que esta parte cultural faz muita diferença e fazendo aqui sobre as mulheres, não é? Aqui a história que as mulheres têm com a sexualidade também foi sempre um bocadinho reprimida, não é? Isso faz um bocadinho de diferença. Nós temos aqui, simplificando uma história de 500 anos. 500 anos. Pronto, ora bem. mais. Ai, isto hoje vai. Não Traga um vamos, chá e não os vamos bolos. tanto atrás. Sim. Mas basicamente, para falar da repressão da sexualidade feminina, tem que falar da própria o feminino, não é? O feminino é inexistente. E até hoje, até poucos anos, é que nós estamos a deixar de sair de uma sociedade regida só por homens, onde a masculinidade é o exemplo, para as mulheres estão a se inserir há pouco tempo. E a verdadeira revolução sexual, digamos assim, começou com a pílula. Com a pílula? Com a pílula. A sério? Porquê? Sim. Deu mais liberdade à mulher a viver a sua própria sexualidade sem estar dependente da pois própria lá está. gravidez. Pois, assim. Porque antigamente havia a repressão sexual, para além de questões religiosas, também tinha a ver com outras questões, que era a questão da doença, que a sífilis no século XIX matava muito, okay? E tinha a ver com a gravidez.
Porque não se esqueça que antes sexo era reprodução, não é? E a mulher... Sim, e há muita gente que, até principalmente pessoas mais velhas, que foram educadas assim, a pensar que não é sexo, é vou ter filhos, vou ter bebés. E Fora atenção, disso não faz que sentido. em clínica eu ainda tenho pessoas assim. Ainda temos muitas mulheres com este tipo de discurso e de mentalidade e não estamos a falar de pessoas com os seus 50, 60, estamos Mas, a falar... pronto, mas que também têm direito a pensar Lá como está, elas cada quiserem, um, não é? Cada como eu, um- voltando cada um atrás, aqui tem tem. sua cultura sexual. E a nossa ideia aqui, só para não ficar já ninguém chocado, e hoje isto vai dar aqui coisas que não é bem. Não. A nossa ideia aqui hoje é, se você, nós vamos falar sobre disfunção, ou seja, alguma coisa que não funciona bem, e a ideia é a pessoa entender, se calhar, alguma coisa que até a si o está a desagradar, não é? Não está, está-se a sentir mal com isso, mas acha que tem que ficar com isso e não tem que ficar. É sobre isso que nós hoje estamos aqui a falar. Vamos lá chegar. Vamos lá. Vamos. Ao fim de 500 anos, mas Exato. vamos chegar lá. Então, basicamente, aquilo que a sexualidade era mais relacionada, era fundida com a reprodução, na realidade, e havia essa questão de não a sexualidade não ser muito também reprimida pelas questões da sífilis e uma série de outras doenças que estavam associadas, sexualmente transmissíveis. Depois veio com o advento da pílula. Basicamente, a mulher conseguiu controlar o nascimento e depois, lá para o fim da década de 30, veio um senhor chamado Kissen, que eu acho que é do conhecimento geral, porque já lançaram um filme, inclusive, sobre a história dele. Relatório Kissen. Sim. Ele basicamente Eu não vou ao cinema há muito tempo, será disso? É mesmo muito tempo. Faz de conta, É não sabe? antigo. No início dos anos 2000, O filme é antigo, 2005, para aí. Mas basicamente o que ele fez? Ele fez um estudo durante quase 2 décadas do comportamento sexual do americano, mulheres e homens. E ele foi quem defendeu pela primeira vez a sexualidade não só para reprodução, mas pelo prazer. E foi quem começou basicamente a educação sexual, foi nessa altura. Ok. E então, a partir daí, vem uma nova revolução sexual, que é a revolução sexual também pelo prazer. E a Soraya também ia falar uma história curiosa do tratamento da histeria. Sim, o tratamento da histeria antigamente dizia-se que tinha que se tratar com masturbação. Portanto, as mulheres iriam para o consultório médico. ao consultório médico e eram masturbadas de forma a diminuir os níveis de histeria. É sério? Sim. E foi nessa altura que depois os médicos cansados da masturbação manual desenvolveram os primeiros vibradores. Que imagina você estar lá o dia todo. Oh, meu Deus! Eu não sei se nós podíamos contar isto. Bem, Fazer uma pequena vamos fazer pausa. uma pequenina pausa. Nós hoje temos um tema, como a gente já disse, hot, não é quente, Hot. mas que o objetivo aqui é realmente ajudar e podermos ir agora, a seguir já vamos falar Está gaga? Não estou gaga, não, eu estou assim parecia. desde sempre que eu estou desconcentrada. Mas estou-me a concentrar, já estou melhor. Agora fizeste-me perder a minha linha de raciocínio. Vamos falar sobre a disfunção sexual e o objetivo é ajudar e poder perceber algumas causas e algumas situações que a pessoa, da mesma maneira como falámos de incontinência, e a pessoa acha já é normal, isto tem que ser assim, não tem volta a dar, explicar que não. Se calhar há uma volta a dar e se calhar há um profissional que a pode ajudar, porque hoje vamos falar da disfunção sexual das senhoras, pronto, é uma conversa de mulheres. Pode ligar para nós, 211908986. Tivemos hoje o prazer de falar com o Rui, que nos ouve assiduamente lá da sua oficina das motas, não é? Vamos saber. Muito bom saber. E pode ligar para nós, eu não disse o número. Não? 21-190-8986. Estou distraída, mas ela está pior. Disse. Disse o número 21909. Até já. E cá estamos nós de volta. Voltamos já de seguida. O que é que eu tenho? Fala, Cláudia. Hoje eu parece que dia ao Estamos de almoço. volta. As nossas convidadas não fugiram. Era isso. Não, voltamos já de seguida, não sei. A gente já Não sei voltou, o que é que foi eu tenho, rápido. o que é que eu tenho hoje. Pronto. Não sei porque é que eu estou assim, mas há dias que eu estou assim. É uma coisa recorrente. Acho que ainda não tinha acontecido assim tão notoriamente no programa. Espero que não seja do tema. Não, acho que não. Por acaso acho que não. Poderia ser, mas acho que não. É mesmo de mim. É mesmo de mim, sei lá, dias que a gente está assim, a pensar em muitas coisas e depois parece que não consigo estar concentrado. E Isto era mau, era quando era na escola. Pois.
E pode-nos ligar ao longo deste programa, ligando para o número 211908986, ou então, se preferir, nós deixamos, pode colocar a sua questão no chat da Conversa de Mulheres, no Facebook. Exatamente. Ou nas mensagens privadas. Exato. Porque Faça a não? sua pergunta. Se tem assim mais vergonha, nós não precisamos dizer, olha, por favor, não digam o meu nome. A gente não diz o Sim, nome, claro que não. pronto. Eu pensei. Mas faça a sua pergunta e não saia daqui hoje sem todas as perguntas respondidas, não é? Exatamente. Exatamente. E nós vamos entrar em direto com os nossos colegas. Que era o que eu queria ter dito há bocado antes do intervalo e que depois com a confusão toda do ok. nome esqueci. Pois é, os nossos colegas estão na fila, exatamente, numa, penso eu, que exposição de aviões. Muito giro. Muito bem, e nós, por volta das 4 e pouco, vamos entrar em direto e vamos saber o que é que se passa lá. Não sei se está lá a Soraya, como costuma ser. A Soraya costuma ser a nossa repórter de serviço nesta. é a ela, Soraya, é a pronto. Soraya. É a nossa Soraya. Ela gosta de conversar connosco quando vai passear, então liga-nos e já vamos saber o que é que está a acontecer e mais pormenores que nós também ainda não sabemos muito bem. Entretanto, estamos aqui à conversa com a doutora Érica e com a fisioterapeuta Soraya. Eu consigo. Continuam a ser as mesmas convidadas. Sim, e estávamos a falar um bocadinho aqui sobre a história da sexualidade feminina, Sim, certo? ou seja, quando aquilo faz mesmo as viragens, que é a pílula, depois o kissing, que começa a defender a sexualidade também por prazer, não só por reprodução. Depois vem uma coisa que ficou famosa. Não, aí é no passado, século XIX. Depois Vamos falar da histeria outra vez. Pronto. Depois vem fazer novamente uma revolução quando vem do Viagra. Sim. E aí que a sexualidade feminina de facto vem ao de cima, porque os homens ganharam um novo pênis, Sim. mas as mulheres não tiveram uma nova vagina. Não. Então o que aconteceu? Para haver o acompanhamento tinha que se estudar mais. Comporta-te, Cláudia. Já vi que lá está, é um tema que deixa muita gente, cria constrangimentos, não é? Então o que É um tema acontece? fácil para falar e nós estamos Para no nós canal. é fácil, Eu sei, mas para vocês é difícil. a nossa questão e a minha seriedade com o tema é que nós estamos num canal que tem este lado que pretendemos manter e que temos, não é? Da moral e da ética e isso tudo. Mas mostrar exatamente Mas que lá está, isto não é imoral. sexualidade não é Exatamente. imoral. Portanto, nós estamos a falar exatamente, nós não estamos a falar de nada que seja imoral, tudo deve ser feito, cada um tem as suas convicções e deve ser Até feito porque- dentro dessas e as convicções. coisas também têm nomes. Pronto, exatamente. Pronto, então hoje estamos aqui para Quebrar. quebrar essas tabus. barreiras. É. Agora, também não queremos ofender ninguém, não é? Sim. Claro que não. Que está ali Mas eu daquele creio lado. que os termos têm que começar a serem ditos. Quanto mais facilmente dissermos os termos corretos das coisas, Mais as pessoas conseguem, e menos sim. constrangimento existe também a falar dos temas. Portanto, também não estamos aqui para quebrar todos os tabus e mais Não alguns. vamos quebrar tudo Mas hoje. Não facilitar- partimos a louça toda hoje. Só alguma. Hoje só acho partimos que é alguma uma louça. questão de começar a facilitar Sim. a comunicação neste caso. Sim, e porque há pessoas que são infelizes porque não estão felizes sexualmente. Então, se essa pessoa está infeliz... E culpam-se. E culpam-se, ou culpam o outro, ou culpam a outra, ou como for, mas, quer dizer, isto está a ser um problema, não é? E nós temos estado aqui sempre, dia após dia, a trazer várias ferramentas. Eu digo muitas vezes isto, e quem nos ouve regularmente sabe, estamos a trazer ferramentas para que as pessoas possam superar situações. Da mesma maneira que é importante superar uma depressão, se isto é um problema, é preciso... Se a parte da sexualidade é um problema, é preciso superá-lo, não é? Portanto, como se diz, enfrentar o torno pelos chifres. Exato. Que não é Então- a palavra certa, mas eu não gosto de dizer a outra aqui, não fica tão bonito. ok. Com o advento do Viagra, passaram a estudar mais a sexualidade feminina para haver um acompanhamento. Tanto é que até hoje está-se à procura do Ainda estão à procura do Viagra feminino. feminino. Lançaram a medicação há pouco tempo, mas aquilo não teve Ainda não tem adesão. Portanto, depois do Viagra, já a sexualidade feminina com algum estudo em cima, veio a outra medicação que é o Prilig, que é para ejaculação prematura. Portanto, e a sexualidade feminina, no entanto, ainda está a ser estudada, mas apesar de ser estudada, Portanto, ela também tem que ser os falada. homens, vão tratando os homens. Exato. E nós vamos ficando em segundo plano. Sim.
Portanto, pelo menos hoje tenho toda uma comunidade científica a estudar o tema. E isto já é um grande avanço. E também já uma sociedade que aceita a sexualidade feminina. Inclusivamente, o que fez aqui também um percurso histórico foi que o homem antigamente tinha um orgasmo sem se preocupar com o orgasmo da mulher, e hoje em dia ele preocupa-se com o orgasmo feminino, pelo menos. Deveria, ou é falado isso, não é? Há uma percentagem grande Sim. que se preocupa-se com o orgasmo feminino e depois é que acaba por ter o seu orgasmo. Porque Para a mentalidade haver uma pelas sintonia. mulheres é diferente. Exatamente. Antes era quase um objeto. Sim. E hoje E agora? já há outra consciência, não é? Já Que é um par, há de é facto uma a companheira. consciência da relação. É uma companheira. Não é mais, nem é menos. É uma companheira. Cada um com as suas características, não é? Sim. Cada um com as suas E com os seus características. papéis. Exatamente, cada um tem o seu papel, a sua maneira de estar. E então, dita a história, o que é isto da disfunção sexual? Este bicho, este nome, o que é isto? Então já falamos sobre a sexualidade, Sim. não é? Quando falamos sobre disfunção sexual, significa que alguma coisa em relação ao ciclo de resposta sexual não está. Eu ia lhe pedir para pleno. explicar essa... Do ciclo de resposta O que sexual. é isso do ciclo da resposta Digamos sexual? que nós temos vários grandes espectros, que é o desejo. Eu, para me envolver numa relação sexual, eu preciso ter desejo de... A excitação, que é eu, novamente, para me envolver, preciso ter desejo e estar excitado. Na mulher corresponde a lubrificação, no homem corresponde a ereção. Depois, há o envolvimento, que acaba por ter um período de planalto, não é? Que significa aquele comportamento onde há muita excitação, e depois o orgasmo, que é, lá está, a aquisição do prazer pleno, que no homem pode ou não estar associado à ejaculação, nem sempre está. É. Eu vi o seu ar de surpresa. Eu estou a tentar ter um ar normal, mas não consigo. Não está, por acaso não pensei. E na mulher? Pois, nas mulheres é que já se sabe Na que as mulher mulheres há nunca umas se sabe. dicas, né? O mamilo fica eriçado, a mama também fica mais túrgida, a própria vagina. Túrgida? É. O que é que isso quer dizer, essa Rija. palavra? Rígida. Eu não sabia o que é que queria dizer essa E palavra. depois há contrações do períneo, Sim. Sim. o próprio útero sobe, portanto a barriga fica com uma diferenciação, e também Não nota-se sabia que nos o lábios. sabia, que engraçado. Ficam pintados, não é? Ficam, mas ficamos lá mais está, também ficam mais ruborizadas. túrgidos e ruborizados. Portanto, há indícios físicos também. E quando falamos do orgasmo, só para continuar depois a questão do ciclo de resposta sexual, também estamos a falar de... O orgasmo é uma resposta fisiológica física, não é? Mas a intensidade é subjetiva, é psicológica. Mas depois a gente pode voltar aí. Depois do Pois, orgasmo. é por isso que é tudo tão complicado também de medir e da pessoa saber essas coisas todas, não é? Porque há mulheres que têm todos esses indícios fisiológicos, mas pergunta para ela, diz: não sei se foi um orgasmo. A parte subjetiva não está lá, não acompanha. Portanto, isto é o ciclo de resposta sexual. Acrescentando a isso, para a gente falar de disfunção sexual, temos de falar da dor. Porque há mulheres que têm dores durante a relação sexual. Então, quando há uma disfunção sexual, é sinal que este funcionamento, alguma coisa deste funcionamento não está bem. E outro critério importante é que causa sofrimento. Ok? Causa E lá sofrimento está, subjetivo. como nós vimos que a tal disfunção sexual se deve a várias destas coisas, por vezes o motivo pode ser psicológico, não é? Mas por vezes pode ser físico. Exatamente. Eu não sei se vou dizer algum disparate, mas supostamente se as mulheres têm dores é porque há algum problema físico ou não. Há dores Às que são vezes também psicológicas. tem psicológico. Não estar à vontade com Às o vezes corpo. pode ser a própria ansiedade perante a possível dor que pode levar a este tipo de situações. A ansiedade para a dor pode dar dor? Pode ou não ter dor. Basta só o pensamento de que vai doer. É muito semelhante, por exemplo, Quando eu vou Quem tomar tem uma, medo- uma injeção. é isso mesmo. É exatamente assim. Eu agora estou a pensar. Quando eu Mas vou é um tomar bom uma injeção. exemplo. Quando É um você vai- ótimo exemplo. Olha, quando vai tomar uma injeção, como é que sente a sua musculatura? Não quer saber a minha história das injeções. Não, mas ficamos tensas. tensa. Sim, eu sei como é E que o é. músculo contrai. Sim, sim. E dói muito mais. Exatamente. E dói muito mais. E nós temos uma das... O vaginismo, por exemplo, que está dentro do espectro da dor, é justamente a impossibilidade de ter a penetração, que é uma contração do tecido externo da vagina
involuntário. Então o homem tenta penetrar e não consegue. Muitos deles descrevem que é como se tivesse uma parede ali que não dá. Alguns até ficam em dúvida, será que há mesmo um canal vaginal? Porquê? Porque a Que há mulher contração, contrai tanto. é músculo. Os músculos do pavimento pélvico ficam tão contraídos que não há possibilidade de haver penetração, não há relaxamento. Essas mesmas mulheres têm, perante esta ansiedade e perante a possível dor, também têm muita dificuldade em fazer exames ginecológicos porque não consegue ser inserido o espéculo. Mesmo que se utilize espéculos mais pequenos ou o chamado espéculo de virgem, não se consegue haver essa penetração. Porque os músculos estão tensos, parece quase contraturas musculares levadas ao extremo. Ao extremo. Mas que isso é feito voluntariamente pela pessoa. Involuntariamente. Não, Involuntariamente. involuntariamente. É da ansiedade. Portanto, isto é geralmente. muito importante também ser dito, e ainda bem que temos os homens a ouvir, não é? Ou pelo menos alguns, porque lá está, se calhar às vezes depois também porque estas disfunções, de certeza que em casamentos e em relacionamentos, não é? Causam atritos, causam problemas, não é? E que se calhar o companheiro pensa, mas ela não sei o quê, e afinal é tudo aqui uma situação que precisa de ser tratada, não é? Nós ouvimos com muita frequência, mas ela não relaxa porque não quer. Não é bem assim. Ou ela não está. Quando elas nem tem- procuram tratamento, muitos deles Lembro-me- dizem ela não quer ser tratada. É. Porque elas próprias também, e às vezes, nem se apercebem que estão tão contraídas assim. Eu lembro-me da outra vez que a Soraya esteve cá e que nós falámos em off, não é? Que disse que lhe chegou uma paciente se calhar não se lembra, mas eu lembro-me Sim. porque fiquei chocada com essa situação, não é? Lhe chegou uma paciente que já estava há algum tempo com problemas até no casamento por causa da dificuldade da relação sexual e que foi ao médico e o médico disse beba um copo de vinho ou então deixa o marido. Isto é mais que uma situação. Sim, são várias. Beba um copo de vinho ou então deixa o seu marido. Temos várias pérolas destas. Podemos Portanto, escrever não é um nada livro de pérolas. disso. Se alguém lhe disse isso, esqueça essa pessoa. Deita uma bomba. Não, bombas não. Senão agora vão ficar aí os centros de saúde cheios de bombas, Cláudia. Vai Pode tudo voltar para para bombas. ensinar depois ao médico Pronto, a verdadeira exatamente. questão do problema. Também Pronto, às vezes um bocadinho mas disso. há uma solução, não é? Há qualquer coisa que se pode fazer, não é? Então, mas vamos começar primeiro ainda pelos problemas. Portanto, falei do este- ciclo, não é? Sim. Então, voltando no ciclo, desejo. Quando falamos de função sexual a nível de desejo, estamos a falar de desejo sexual hipoativo. Ou seja, Hipoativo? Hipoativo. Significa não tem vontade. Não ok. está para aí virado. Sim. Fazendo aqui. Está com dores de cabeça. Ou são dores de cabeça, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que planear a coisa da manhã, mas isto passam-se dias e não há envolvimento sexual, não é? Quando falamos de disfunção sexual, também temos que falar de ter mais que 6 meses, ou 6 meses ou mais de 6 meses nessa situação e causar sofrimento, como eu falei há bocado, não é? Depois também tem a aversão sexual, que é mesmo A versão é um a bocadinho aversão mais... completa. Eu até hoje posso dizer que só tive 2 casos de aversão. E a aversão não tem só a ver com pessoas que de alguma maneira tenham tido um trauma, Geralmente não a é? aversão, o desejo sexual hipoativo também pode estar relacionado com histórias Sim, sexuais negativas na infância, mas a aversão, geralmente esses 2 casos também têm uma disfunção de testosterona na mulher. Disfunção de... De testosterona. Portanto, era uma disfunção hormonal. Uma sim. disfunção hormonal que era de Fazia tal ter modo- aversão? Aversão. Que engraçado. Estão a ver, as pessoas se calhar acham... Culpam alguma coisa e não é. É as hormonas que estão malucas. Portanto, Eu bem dizia alguém que tivemos cá uma senhora que disse tudo é culpa das hormonas. Quer culpar? Culpa as mas hormonas. atenção que o lado emocional às vezes também altera as hormonas. Pois é, porque é tudo... Portanto, e daí a importância do trabalho Acho que é por isso que eles multidisciplinar. ainda não conseguiram fazer nenhum estudo acerca das mulheres. É porque eu acho que é quase impossível. Porque é tanta coisa assim muito... Os homens é tudo muito mais. É físico, é ali tudo muito mais. Mas Claro que atenção, também é emocional. todos mas- nós somos complexos. Sim, Os homens já sabem deles próprios, sim, eles já auto-se exploram, sim. tipo há milénios. As mulheres estão a Sim. começar a se Agora. explorar e serem também, estarem em cima do palco, digamos assim, em conjunto com o homem há poucos anos. E por isso... daí a Isto ainda diferença. vão demorar alguns aninhos até conseguir, Pronto. e mesmo assim, na minha opinião, já avançamos muito a nível de ciência. Sim, claro. Então, estamos aqui a falar, portanto, a disfunção começa logo nesta parte do desejo, não é? Exatamente, que é a falta de desejo sexual e depois a aversão sexual. E o que é que nós podemos fazer para tratar isso? O que é preciso fazer? Geralmente temos que procurar sempre um profissional. O primeiro profissional pode ser um médico, o fisioterapeuta ou o psicólogo.
Mas, por favor, pessoas que têm uma especialidade na área da sexualidade, porque há colegas psicólogos que não sabem nem fazer o diagnóstico e nem tratar. Há colegas da Soraya também que não sabem fazer esse tipo de tratamento, assim como há médicos que mandam tomar um copo. Sim. Portanto, Não, a mim ninguém me mandou tomar um copo. agora a questão aqui tem que ser um profissional qualificado na área para se fazer uma avaliação. Numa primeira consulta, faz-se uma avaliação independentemente do profissional. Avaliação que for. como? Se for um Falando com a médico, pessoa, vai fazer as análises ou fazer uma observação clínica para ver se há algum problema anatômico ou alguma infecção ou outra questão. A Soraya ela dirá o que é que ela A faz. nível da fisioterapia, fazemos uma avaliação física dentro da possibilidade que a mulher nos permite e também fazemos uma avaliação do historial clínico, perceber onde é que poderá ter originado o problema, também para nós conseguirmos depois direcionar para o profissional correto. Se vemos que ali há uma componente hormonal por várias questões, enviamos para o médico, mas sempre com o indicativo de que eu aconselho sempre a ser seguida na mesma pela terapia sexual. Portanto, depois aí fazemos uma avaliação em conjunto. E não lhe aconteceu pessoas recusarem-se? Até hoje, Não. não. Porque também tem que ver Também, mas se calhar, quem já chega assim, Já está focado. já está já focada está para naquilo, isso. não é? E nós também sabemos explicar o porquê das questões. Não é tem que ir porque tem, não, tem que ir porque... não, e eu estou a dizer isto exatamente pelos tabus que nós já falámos, que falámos em off, não é? Que existem e que as pessoas Sim, mas as pessoas quando já vêm ter connosco já puseram muitos dos seus já tabus de tiveram parte. que engolir aqui alguns sapos pelo Alguns já caminho. foram às bruxas, inclusive. Sim, Há uma grande percentagem que sério? primeiro tentam. Ir à bruxa para resolver isso. sim, temos de tudo um bocadinho. Há aí vários professores no jornal, inclusive, anunciar. Minha alma está parva. Eu sabia que hoje. Eu confesso que hoje eu sabia que era um tema e já dissemos e não queremos ferir a suscetibilidade de ninguém, queremos fazer isto de uma maneira profissional e clara, mas realmente não fazia ideia que as pessoas iam à bruxa porque têm um problema no casamento. Bem, às vezes pelo problema no casamento sim, Mas entendo. vamos lá ver, pelo quando temos problema- um problema, a primeira reação de impotência, para já se desconhece. E aquilo que é desconhecido é fácil procurar qualquer profissional, não é? Depois, a pessoa tem um sentimento de impotência muito grande e quando se há um problema, tem que haver uma força grande de mudança, mas da ação. Ir à bruxa é deixar as coisas... Alguém faz, não é? Alguém faz por mim. Portanto, é natural que a primeira reação, que ainda em aceitação da questão, é atribuir a fatores externos a causa e atribuir a fatores externos a mudança. Quando, na realidade, as causas geralmente estão relacionadas com fatores internos, mesmo quando a disfunção, por exemplo, pode ser do marido, às vezes um dos fatores pode ser também da esposa, que é o marido com ejaculação prematura, despacha, que eu ainda tenho que ficar a fazer coisas. Portanto, aqui lá uma educação durante um tempo de vou despachar, tem que ser rápido. Percebe? Isto aqui é tudo dinâmico. Não parece nada romântico. Despacha-te que eu ainda tenho que fazer coisas. Faz lá isso que tens a fazer, que eu tenho que ir fazer coisas. Portanto, há aqui que descobrir. E a pessoa procurar um profissional de saúde, primeiro ela tem que assumir que tem um problema. Segundo, ela tem que assumir para ela própria que ela é um agente de mudança. E aqui é a dificuldade. E que quer ajuda Eu acho que isso que está a falar, doutora Érica, é para tudo. Sim. Quando nós temos uma situação para resolver, temos que entender que a temos e temos que entender que nós próprios, em todas as situações, somos agentes de mudança. Nem que seja às vezes com a nossa É muito atitude. comum, por exemplo, em clínica, chegar, fazer avaliação e eu digo, olha, afinal, já conversei com a doutora Soraya ou com o ginecologista que está a seguir, há uma causa física também associada. Ai, ainda bem. É. Quase como agora o problema Pronto, agora o problema já está ali. Sim, mas sabe, Assim eu como acho... existe muita frustração, acaba a consulta, não vai passar nenhum comprimido. Quase como se estivesse à espera, Mas lá eu está. acho que, pronto, mas eu acho que haver a causa da física solução milagrosa. consola a pessoa, porque se Sim. calhar pensa que há uma solução, não sei. Sim, mas o emocional também tem solução. Claro. Emocional. Mas é sempre mais, não sei, parece mais difícil resolver Dá uma mais coisa trabalho. emocional do que uma coisa física. Dá mais Não sei, se trabalho. calhar é pior, não sei. Mas nestes casos elas acabam por estar interligadas uma com a outra, mesmo que tenha tido o início de uma componente física, acaba depois por haver sempre uma componente A tal emocional. história de um dia eu tive dor, por Exato. alguma razão que até pode
ter sido isolada naquele dia, Então, naquela a partir fase, daí, vou a partir ter de agora sempre vou dor. ser sempre Uma dor e coisa já contraí é- e agora aquilo está cada Uma vez coisa que é pior. transversal a disfunções sexuais é a ansiedade antecipatória. Já fica a pensar antecipadamente como é que vai correr a próxima relação sexual. Portanto, isto é emocional. Ok? Depois há questões mais específicas, físicas, e aí tem mesmo de se tratar com um profissional adequado. Portanto, estávamos aqui nas No disfunções, desejo, no desejo. de como tratar, procurar um profissional, pode ser dessas 3 áreas, o primeiro profissional é indiferente, porque ele vai fazer a triagem e vai saber encaminhar. É importante que seja um profissional com alguma especialidade Pronto. na E eu sexualidade. há bocado perguntei-vos porque é que vocês trabalhavam em conjunto, porque não trabalham nos mesmos locais, não é? Não trabalhamos Portanto, nas mesmas podemos clínicas. encontrar a doutora Soraya, disse que em Lisboa, a doutora Érica. Soraya, Érica, em Lisboa, no Montijo, No Barreiro, no Barreiro, na Quinta do Conde Quinta do Conde. e na Cartacho. E não quer dizer os nomes dos sítios onde está? Aqui em Lisboa é na Pelvic Clinic, no Pelvic Barreira Clinic. na Saudavelmente, na Quinta do Conde, no Montijo, é a Clínica do Mena Gaspar, é Sim. que eu ia falar, do Cartacho é a Clínica do Cartacho. Sim, pronto. E a terapeuta Soraya Sim, encontrou-na onde? na clínica Amamentos. Que ontem tivemos aqui, Tivemos a aqui a doutora doutora Graça. Clara. Clara e Graça. São para mim nomes parecidos. No Clube Clínica das Conchas, no Centro de Fisioterapia Dr. Rasgado Rodrigues, isto é em Algés, ou no Instituto da Próstata e da Incontinência Urinária, que é em Lisboa, no Pronto. Marquês. Portanto, se a pessoa já vislumbrar qual é que é mais o seu problema, se é uma coisa mais física ou mais psicológica, já se pode encaminhar, mas como disse aqui a doutora Érica, um de vocês poderá encaminhar para o outro. Exatamente. Pronto. não é? A triagem é indiferente. Depois, como é feita a linha de tratamento, é que aí já vai ser diferente. Já tem que ter uma sucessão de tratamentos até chegar a um determinado ponto. Porque não posso, imagino, começar a tratar um corpo de uma mente que não está preparada para. Por isso é que eu aconselho sempre os pacientes a iniciarem a terapia sexual com a doutora Érica e depois, quando chegarem ao patamar de que agora podemos envolver o corpo nesta terapia, aí começam a fazer os tratamentos a nível da fisioterapia comigo. Porque se a Sim. pessoa não tem a predisposição. Nomeadamente, um bom exemplo daqui é o vaginismo, não é? Porque essas mulheres estão tão. Elas próprias estigmatizam-se. Então, elas estão tão tensas com a sexualidade que a contração não é só vaginal, elas fazem isso mediante a sexualidade. Então, se a fisioterapeuta toca, elas fazem Sim, isto. porque não é só algo. Bem, poderá haver algum caso específico que seja relativo ao parceiro ou a homens, não é? Há pessoas que tiveram Ou mesmo a situações muito imagem, a complicadas. figura masculina de Sim. infância também às vezes Sim, influencia. às vezes muito. é disso. Mas é o simples toque. O toque para estas mulheres não é um toque agradável. O simples facto Toque de é eu dor. tocar na perna, elas já próprias se contraem e às vezes têm aquelas reações quase de medo, fazem estes movimentos muito Isso deve-se repentinos. aqui. Medos, ansiedades. Geralmente medos, há várias causas, né? Pode haver histórias de abuso sexual na infância, Pois, claro. pode haver experiências negativas Não, na não infância. faço ideia como é que se dá a volta a isso. Pode acho que ter deve uma ser muito educação mais complicado. rígida, onde é ensinado desde sempre que a sexualidade é uma coisa má, ou mesmo às vezes já aconteceu de que a virgindade é tão sobrevalorizada que o vaginismo é uma forma de se manter virgem, não é? Porque não há coito. A Certo, sério? sim. Há questões também de algumas questões de rigidez religiosa a nível educativo, que também pode estar associada. Há vários fatores. Partos traumáticos também. Já aconteceu. Partos traumáticos, sim. Porquê partos? Um parto que tenha sido muito complicado, tenha que se usar fórceps ou ventosas, ou que a mãe tinha passado por muita dor, ou a própria morte do feto, ou outras questões relacionadas realmente nesses campos, também pode levar, É o mesmo canal, né? É. O que dá prazer causou a dor. portanto, E a pessoa não consegue Dissociar. dissociar aquilo, aquilo está interligado. Mas, por exemplo, essa associação não é muito fácil de uma pessoa comum fazer, digo eu. Geralmente a gente descortina isto em Pronto, terapia. porque, né? por exemplo, falando A do parte do abuso, abuso é mais óbvio, ok? Foi acho abusado que na qualquer infância. pessoa com 2 dedos de testa, como se costuma dizer, entende que uma pessoa que foi abusada que possa ter dificuldades e Atenção, por exemplo, não queira ser tocada. há não é? muitas mulheres obesas que também estão relacionadas com o abuso e a maioria não se percebe disso. Que as mulheres, por exemplo, foram abusadas, nem todas
vão ter uma disfunção sexual. Sim, Algumas sim, não eu estou a têm. entender, mas faz vão mais ter lógica que a outros pessoa, sintomas até associados. própria, a própria pessoa até diga, pronto, eu calculo que seja por causa Sim. disso, do que propriamente, se calhar, do que se teve um parto difícil, associar ali aquelas duas Sim, mesmo situações. às vezes até a história, por exemplo, o pai tinha história de maus tratos do pai para a mãe. Sim, que nem foi com ela própria, Que nem né? foi com ela própria, mas ela assistiu ou foi um divórcio que nem nunca assistiu, mas foi um divórcio traumático. E que a mãe sofreu muito e que o pai era uma figura ostracizada lá em casa. Portanto, isto também pode culminar numa disfunção sexual, porque a figura masculina não é uma figura positiva. Não é alguém que vai... Pois, e a pessoa queria associar essa imagem a tudo, não é? E depois a própria forma como a pessoa aprendeu a expressar o afeto e a vivenciar o afeto também, porque sexualidade é afeto. Claro. É uma expressão de afeto. E não só, a sexualidade também pode estar distinta do amor, mas também estamos aqui a falar num contexto mais relacionado com o amor. Portanto, claro. Mas a afetividade e sexualidade caminham de mão dadas, na maioria Claro. das vezes. Pronto, estamos aqui a descortinar isto, portanto, andamos aqui, vamos para trás, vamos para a frente, falamos. Mas é assim a Estamos conversa. aqui, as conversas são assim. Mas, portanto, estamos a falar da disfunção sexual, que Estamos a começa- falar do desejo, desejo. que foi o desejo sexual Sim. coativo e a aversão sexual. Depois falamos da... O que é que queres falar primeiro? Podemos falar do ato, sim. Ok, mas para falar da disfunção sexual, do desejo, depois vamos falar do orgasmo, a anorgasmia, que é não conseguir o orgasmo. E isso também pode ser por razões físicas. Isso é uma A maior grande parte maioria, é- sim. Se houver uma lesão traumática no parto, por exemplo, uma laceração muito próxima da zona clitoriana ou de parte do nervo que inerva a zona clitoriana ter tido uma lesão, pode haver alterações a nível da sensação do orgasmo. E E aí também me lembro da última Algumas vez... vezes também é falta de boa estimulação. de boa estimulação Pois. também. Ou mesmo quando temos um pavimento pélvico muito, muito fraco, em que haja uma maior abertura do canal vaginal. O pavimento pélvico, eu Aqueles lembro só- músculos sim, todos nós vermelhos que falámos e que dele. faz a tal ginásticazinha Sim. em que a pessoa até pode ter incontinência por causa disso, Sim, não era? Porque isso está fraco, mesmo. foi isso que nós falámos. Se eles estiverem muito fracos, a entrada vaginal vai estar aumentada, não encerra convenientemente. Portanto, não vai haver uma estimulação correta, porque não vai haver uma fricção na área. Portanto, aí também pode levar a alterações do orgasmo. E o orgasmo que nós sentimos, aquelas contrações rítmicas, são basicamente isso, contrações dos músculos do pavimento pélvico. Se eles não estão a Se eles não funcionar, estão a funcionar, olha, pois é, faz muito sentido, não é? E lembro-me que Do falámos ponto também... de vista emocional, o nível do orgasmo tem a ver com a entrega e da pessoa também se permitir sentir prazer. Entrega, da pessoa se Entrega. decidir entregar. Tem a ver com a entrega. Geralmente são pessoas que têm... Muitas estão associadas a uma patologia que é perturbação obsessiva compulsiva. Outras pessoas têm aquela questão do controle, têm que controlar tudo, então estão tão focado em tudo que não está focado no prazer. E então isto também são questões emocionais. Tem que planear o dia a seguir, como estava a dizer. Exatamente. É a famosa, deve ser muito é a famosa difícil anedota planear do o dia teto, né? a Vão pintar o teto de azul e de vermelho. Portanto, pode estar relacionado a isso. E isso falamos, agora voltando atrás, desejo, não é? Eu soltei a excitação, fui para o orgasmo, mas na excitação, que é o mais comum, que toda a gente conhece, que é a falta de lubrificação, porque a excitação na mulher está relacionada com a lubrificação, no homem a ereção. Portanto, é a disfunção eréctil no homem e E a falta de lubrificação deve ser quê? pode ser questões hormonais, podem ser questões físicas. Por exemplo, no caso de Olha, mulheres que até a estejam pílula, sim, até sim. a pílula faz com que diminua a lubrificação. E a própria libido. Mas, por exemplo, no caso de mulheres que estejam a amamentar, é uma questão mais biológica, porque há uma predisposição para a criação do bebê, para a amamentação. Portanto, a própria libido e a lubrificação da mulher vai estar diminuída pelas alterações hormonais que ocorrem durante a Porque o própria corpo está concentrado noutra coisa. É corpo mais está ou menos, concentrado é assim uma na maneira criação fácil. do Sim, bebê. E o corpo sim. mesmo, hormonas, tudo. Tudo. Está tudo focado ali naquele Sim, bebê, sim, bebê, sim. bebê, bebê. E a mãe se calhar também está. Mas Também atenção está que eu pela costumo questão. dizer que isto não pode ser desculpa para, Sim, não é. porque o parceiro continua lá. Sim, sim. E ele é que supostamente vai ser o parceiro para a vida. O filho cria-se e um dia vai ter a Portanto, nora ou o genro, não é?
E daí estamos a falar também do reinventar depois a própria sexualidade. Nesta altura é uma destas questões do reinventar a sexualidade. Que não tenha que ser só penetração, mas que também todo o envolvimento afetivo que envolve a sexualidade em si. Da pessoa conseguir estar feliz, não é, Sim. nessa área e dar prazer ao outro, De mesmo outras que ainda não formas. consiga fazê-lo. Sim. O carinho, o voltar à nossa adolescência de namorar muito, de tem estar que voltar à parte abraçados. da sedução. Sim, sim. Isso é importante. Há bocado só falámos, e a Soraya falou sobre a laceração, não é? Se a pessoa tiver ali uma, não é ferida que chamou, Um rasgão, mas pronto. Mas também me lembro que falámos a última vez em off, pessoas que chegaram até si e até acho que era a senhora do copo de vinho, a quem lhe aconselharam o copo de vinho ao largo marido e afinal ela tinha uma questão dessas. Sim, tinha uma cicatriz que estava muito aderente e que no caso dela sempre que tinha O relações que é que quer dizer aderente? estava presa, portanto como se fosse uma corda, que tentamos esticar a pele e ela não vem, Não não estica. estica. E no caso dela realmente era essa cicatriz aderente que cada vez que ela tinha uma relação sexual penetrativa rasgava parte da cicatriz, portanto ela tinha dores por causa de uma cicatriz que não foi e dores tratada. grandes, não é? Portanto, Dores se não, grandes. o Atenção, copo de não é vinho uma não... dor. Não é tipo um beliscãozinho, é mesmo como se nos cortássemos constantemente durante o tempo inteiro da relação. em que ela deveria estar ocupada a sentir prazer, estava a ter dor. E aí Portanto, a gente se só envolve se ela for muito. masoquista é que ficava É que a feliz. gente envolve muita coisa e isso depois cria a ansiedade antecipatória, o parceiro começa a achar que ela não gosta dele ou que só está voltada para o bebê. Começa, porque a nossa cabeça funciona sempre, não para, não é? Então, geralmente cria-se todas teorias para explicar determinada coisa e essas teorias muitas vezes são erradas, quando a causa era simples. Era uma cicatriz e que isso teve solução, Soraya. Sim, teve solução. Tratou-se a cicatriz, normalizou-se o estado da pele e o estado muscular e a partir daí vive uma vida completamente feliz. Então, Tão simples, não é? Tão simples, pronto, tão Acaba por- execuível Sim, e fácil sim, sim, e foi, sim. não foi nenhum tratamento XPTO. Teve quanto tempo consiga ser tratada? Teve 9 sessões 9 de sessões. Portanto, fisioterapia. não é sim. nada assim que a pessoa diga 9 sessões, sei lá, se calhar são 2 meses, 2 meses e de qualquer uma coisa. sessão para a outra, certamente notou logo a diferença. Leva o seu tempo, geralmente a partir da terceira, quarta sessão é que elas já começam a sentir mesmo uma diferença significativa pela dor, pelo menos. Pronto, mas eu acho que a partir do momento que a pessoa sabe é esta causa e eu vou ser tratada e Sim. daqui a X tempo, eu não sei se essa senhora estava Então, em ansiedade há 6 meses, há um ano, não sei o quê, nós mas não seja o que gostamos for. de dar tempos, mesmo por Pronto, causa mas- disso, é porque começa a ver tipo, estou a chegar à 8ª sessão e não estou a sentir melhor. Quando nós estamos a falar nas disfunções Nós já sexuais... tivemos uma que era engraçada, era a sim. contrária. É suposto ser 12, que depois ela foi ler tudo, é suposto ser 12 sessões, então ela competia com ela própria para na Sim. próxima estar no nível que ela tinha lido na net. Sim, sim, sim. Por isso nós não damos tempos, não damos limites, é quando o corpo disser que está. Mas a questão, a pessoa, o que eu quero aqui dizer é que a pessoa também, uma pessoa que está, tipo, nós às vezes falamos da pessoa que teve um relatório médico que vai morrer em X tempo e não sei o quê, mas uma pessoa que ouviu um médico dizer-lhe beba um copo de vinho ao largo do seu marido, para mim, é quase não é a mesma coisa, mas é tão mau ou igualmente mau do que ouvir dizer, olha, você tem 6 meses Do de ponto vida. de A vista pessoa- emocional, é péssimo. É péssimo, não é? A pessoa Porque não tem solução. Você não está a dar nenhum tipo de plano Sim, plano exato. terapêutico, você está a descredibilizar completamente o sofrimento do outro, porque se um copo de vinho resolve, o que é que você veio cá fazer? Não é? Exatamente. Portanto, é péssimo. E o pior ainda é quando o parceiro diz, estás a ver? Quando começa a catucar. Estás a ver, a culpa é só tua e não é nada. Pronto. E afinal a senhora tinha uma razão física e que, epá, há uma solução, isto vai-se resolver, seja como for, mas vai-se resolver, não é? Pronto. Portanto, ficaram aqui A solução. algumas... A solução não, isto agora cada um tem isto. Isto é o diagnóstico de uma pessoa, é um exemplo, um testemunho que estamos a dar para ajudar alguém que esteja lá em casa. Nós vamos para uma pausa, Cláudia. Mais uma Só pausa. dizer que por motivos técnicos não vamos então poder ir ao evento. Eu estou muito abatida porque eu gosto muito de aviões. Mas pronto, tivemos aqui umas dificuldades técnicas.
também acontecem aos melhores, que somos nós. Mas voltamos já de seguida, com boa disposição, como sempre, e vamos continuar a falar deste assunto. Portanto, já sabe, logo a seguir à pausa, ligue para nós. E agora não vou esquecer que estou a dizer o número 211908986. Conversa de Mulheres. Voltamos já de seguida. Até já. Já estamos de volta. Já estamos de volta. E tivemos a conversa. E tivemos a conversa, como sempre. Olha, por acaso hoje nada sobre o tema, não é? Não. Estávamos a falar aqui de creches e coisas assim. Um dia falámos sobre creches e temos um programa, já que estamos a falar sobre isso, de como escolher uma boa creche para o seu filho. Ah, pois é. Com a doutora Clara Montenegro. Eu estou a inventar nomes, não é? Doutora Não me Clara. lembro do- Doutora Clara, eu acho que é Montenegro Guterres, Eu que posso se chama. ver. E com uma amiga que trouxe, que eu peço desculpa, mas não me lembro quem é. Mas que falámos sobre como escolher uma creche. Hã? Como ir ver e alguns indícios, ir procurar se estão, não é acreditadas que se chama, já não me lembro, mas regulamentadas e tudo, porque há uma lista, pode ir ver se a creche onde tem o seu filho, se ela está nesta lista do Estado ou não, porque mesmo que seja privada tem que lá estar, não se deixe enganar. Agora que eu lembrei disso, falar. E pode ligar para nós para o 211908986, estamos aqui à espera, e também deixar o seu comentário no Facebook. Sim, sim, E está para a recebemos- procura do nome. Pronto. E recebemos um comentário com umas sugestões. Iremos depois ver aqui com a nossa produção, não é? E entrar em contacto. E desde já agradecemos aqui umas sugestões que temos para receber aqui a pessoas que o possam ajudar a si, que nos está a ver e a ouvir. E Cláudia, estamos hoje no nosso assunto hot. E continuamos no assunto. E continuamos no assunto hot, não é? Até ao final do programa. Até ao final do programa. Porque, aliás, ainda não falámos, ainda nos falta falar muitas coisas, não é? E já não temos assim tanto tempo. Então, estamos a falar sobre disfunção sexual feminina, não é? Sim. Já falámos aqui Do desejo. Do desejo. Isto é, a doutora, pronto, a doutora agora continua, Fala, que é fala, muito sim, mais sim. fácil do que O eu. desejo sexual é proativo, a aversão sexual, a questão da excitação, que é a falta de lubrificação da mulher, o orgasmo, que é a anorgasmia, que é a ausência, a dificuldade de atingir o orgasmo. E agora iríamos para a dor. E a dor, estamos a falar do vaginismo, que é a impossibilidade de ter o coito, por contração involuntária do terço externo da vagina. E estamos a falar da dispareunia, que é a dor durante a relação sexual. Ah, ok, porque é outra coisa. E essa dor Sim. pode ser tanto genitais externos quanto internos. É? Pode sentir dor dentro, fora? Pode sentir dor a nível da zona da vulva ou interiormente mesmo a nível vaginal. E essas dores têm que motivos? Porquê é que se pode sentir essa dor? Muitas questões podem ser por uma tensão muito grande de musculatura pélvica, que dificulta a relação. Portanto, basicamente é nós tentarmos alongar uma contratura que nos dói. Quando, por exemplo, temos contraturas a nível dos ombros e alguém tenta massajar e alongar, dói. Como pode ser por cicatrizes. Como o caso que nós demos antes da nossa pausa, sim. não é? De uma senhora, tal senhora que lhe recomendaram um copo de vinho Por exemplo. ou deixar o marido e afinal o que ela tinha era Ficou uma marcado. cicatriz. Ficou marcado, já da outra vez tinha ficado, que estas histórias horrorizam-me. Horrorizam-me, acho que isto não se diz. Fico horrorizada, essa é a palavra certa, com estas histórias. Sim, porque infelizmente não era algo que nós deveríamos ouvir, Sim, e muito menos de boca de profissionais da área da saúde. Como também pode haver dor a nível da zona da vulva, ao toque, aí pode ter realmente uma questão hormonal que se chama, neste caso essa patologia chama-se vulvodinia, pode ter uma questão hormonal em que há uma dor. Ainda Às vezes tem até varizes. sim, Dores pode ser com varizes, pode ser alterações. Varizes. Na zona dos genitais, sim. Pode ter God. crescimento de uma espécie de placas de pele na zona da vulva, que também causa dores frequentes. E, portanto, aí teria que ser examinada por si Exato. ver, não é? E então, também já é no Ou ginecologista. E ginecologista. geralmente, se eu vejo que há alguma alteração a nível do estado da pele da vulva, eu encaminho imediatamente para o médico. Mas as pessoas, quando vão ao ginecologista fazer os rastreios e aquelas visitas periódicas, que eu sei que não vai toda a gente, não é? Mas suponhamos que vai tudo. E eles, quando fazem esses rastreios, todas essas coisas não são logo vistas nos Pode exames? acontecer entre
os rastreios, por exemplo, ou pessoas que nem sequer vão aos rastreios fazer esse tipo Portanto, de avaliação. e a pessoa nem sabe. Nem sabe às vezes que tem. Porque também temos a questão de que muitas mulheres nunca se viram, nunca se tocaram, portanto não sabem o que é normal ou anormal a nível da zona genital externa. Portanto, nunca pegaram no espelhinho, por curiosidade, como às vezes fazíamos na adolescência, deixa ver como é que eu sou. O que é que está aqui, não é? Que mulheres que não tenham esse nível de pudor mesmo a fazer a sua higiene, se sentem alguma coisa diferente, podem ficar para lá, isto não é normal. E assim dirigem-se ao médico, eu senti algo que não era normal em mim. Mas quem não tem essa consciência Quem não não tem sabe essa se é normal, se é consciência, normal, pronto. é como está. Pronto, E então certo. temos essas questões. A nível interno também pode ser por traumas, mais uma vez, do parto, em que tenha havido alguma lesão interna da musculatura mais profunda do pavimento pélvico que Na pode causar realidade, dor. depois do parto, que eu me lembro, o único exame que se faz é o Papa Nicolau, Sim, geralmente fazem uma consulta de avaliação 6 a 8 semanas após o parto. sim, onde se faz o Papa Nicolau, não é? Sim, faz o Papa Nicolau. Mas não é nada assim de especial visto, que eu me lembro, mas eu também já disse não que eu se não faz uma lembro muito avaliação bem. tão profunda da musculatura e nós às Pronto. vezes encontramos alterações a nível da musculatura profunda da pelvis. Assim, estudos que fizeram recentemente correlacionam quase o parto a uma lesão desportiva de um atleta de alta competição. Portanto, causam muitas alterações a nível da zona da anca da mulher, que pode ser não só na musculatura pélvica, como nos músculos que envolvem a própria anca. Por exemplo, a nível dos glúteos, ou musculatura profunda da zona lateral da própria anca, que pode trazer alterações a nível da E própria agora eu lhe musculatura. pergunto, o seu obstetra na altura disse você fazer fisioterapia no pós-parto? Não, mas eu não fui o obstetra, é supostamente ser o médico do hospital. Que seja que o médico for, o obstetra Sim, ou eu não- ginecologista ou o que for, ainda não... A própria cicatriz de uma cesariana também tem que ser trabalhada. É. E traz muitos problemas quando não trabalhada. Pode trazer problemas à mulher a nível da obstipação crónica. Eu, por acaso, já sei o que é que quer dizer essa expressão de ser trabalhada, mas o que é que isso quer dizer? Massajada, alongada. Para não fazer a tal mover. corda que há bocado falava, Sim, não ficar sim. tipo dura, não é? Portanto, A cicatriz da cesariana, por exemplo, no pós-parto, é das cicatrizes que mais me preocupam. Nem é tanto as cicatrizes a nível da zona vulvar, a chamada episiotomia, que é aquele corte lateral que fazem para facilitar a passagem do bebê. Essa nem é a que mais preocupa, ela traz os seus problemas, mas a da cicatriz da cesariana é que ainda traz mais problemas à mulher. Pode trazer problemas posturais, porque a mulher, como tem dor na zona do abdômen, fica pior, curvada. Como há uma alteração em toda a dinâmica da zona abdominal, pode trazer problemas a nível de obstipação crónica e a mulher não sabe de onde é que vem. Dor durante a relação sexual, porque toda esta zona está tensa, então vai repuxar também toda a zona genital da mulher. é, por a mesma a cesariana. Nós temos umas camadas entre os nossos músculos e os nossos órgãos que se chamam fáscias, que permitem que a pele deslize sobre os órgãos e sobre os músculos. Quando essas faixas ficam coladas umas às outras por causa da cicatriz, tudo move em bloco, portanto, tudo puxa para cima. E isso vai causar problemas. Nós temos relatos de mulheres que têm alterações a nível da articulação temporomandibular, que é aqui, que pode levar a enxaquecas recorrentes, que vieram por alterações posturais por causa da cesariana. E mesmo questões de infertilidade, não de uma questão hormonal, mas por uma infertilidade mecânica relacionada por aderências dessa cicatriz. Porque vamos repuxar o útero e as trompas de falópio, que perdem a pressão negativa necessária para o óvulo passar dos ovários para as trompas. Portanto, estas mulheres tentam engravidar, pensam que têm problemas hormonais, fazem exames, está tudo normal e continuam a não conseguir causa da engravidar cesariana. por causa de cicatrizes que ficam presas da cesariana. Portanto, tudo isto deveria ser ensinado à mulher no seu pós-parto imediato. Portanto, todas as mulheres, que já foi o que falámos da outra vez, que tiveram um parto, deviam ir ao fisioterapeuta. Sim. Deviam ir ter aqui com a Soraya. Sim. Isto Daí é- eu fazia a pergunta se o seu médico Não, nem. É uma das... Até a Soraya Vicar nem sabia que Que pessoas existia como a Soraya fisioterapia existiam. Mas, por exemplo, se vamos a outros países da Europa, nomeadamente Espanha, Inglaterra e França, França, então. França, todas as mulheres têm direito a fazer 20 sessões de fisioterapia no pós-parto. Todas. Tenham problemas, não tenham problemas, todas elas fazem. Portanto, quando nós falamos com uma mulher francesa e dizemos que as mulheres não fazem nenhum trabalho de pós-parto,
eles ficam, como é que vocês não fazem? Como é que conseguem Como é que aguentar conseguem viver? sobreviver É como no viver sem pós-parto água sem isso? canalizada, é uma coisa horrível. Não, é como é que vocês aguentam a dor, como é que aguentam o desconforto, mas se têm perdas de urina, mas porquê é que estão a aguentar e isso não tem lógica nenhuma? E é verdade, não tem lógica nenhuma. Mas é uma área que ainda não está muito divulgada cá. Já estamos a crescer muito e as mulheres E nós já estamos procuram. a contribuir para isto. Mas- Trazemos cá vocês as duas todos os meses, se for preciso. Havemos meses a de gente falar tantas vezes que Que vai entrar. Estão cá. todos os meses estão cá, já está. Dilar, estás-nos a ouvir? Acho que a Dilar hoje não nos está a ouvir. Hoje a Dilar está noutro modo, mas nós vamos dizer à Dilar que a Dilar é a nossa Sim, agente dos sim. contactos. Foi quem falou com vocês? Foi que falou comigo, sim, bravo. sim, sim. Nossa agente dos contactos, a nossa Terrível. dealer, a nossa dealer, Terrível. a nossa dealer Dilar, até corre muito bem, para trazer cá Portanto, para a gente falar sobre isso. Tudo isto tem tratamento e tudo isto tem solução e às vezes as mulheres estão em sofrimento sem necessidade mesmo alguma. E no caso das disfunções sexuais é uma delas. Há uma grande culpabilização por parte das mulheres que o problema é meu, é só comigo. É tipo uma coisa que eu não vou conseguir resolver Sim. ou vou tentar resolver sozinha, não é? Ou então sofrem mesmo em silêncio e continuam os seus períodos de dor constante durante a relação e não contam a ninguém porque é assim. Só para ter noção, muitas pessoas que nos procuram acharam através de blogs. Pessoas que já passaram por isso e o primeiro comentário que elas fazem quando chegam à sessão é: eu achava que era uma coisa, tipo, quase ninguém tem. Depois a pessoa que estava a escrever o blog até descreveu a estatística, eu fiquei, No caso do pós-parto. É muita gente, não é? No pós-parto é onde nós ouvimos mais estas questões. Eu nunca sabia que havia problemas no pós-parto, porque sempre disseram que era tudo maravilhoso. Há uma grande cultura de omitir realmente Ai, como sim. é que é o pós-parto. Tudo é É como o dado maravilhoso, tudo é mamar que nós lindo. falámos ontem. que custa imenso. Que custa imenso, mas ninguém avisou sobre isso, não é? Não, E a porque pessoa- tudo é bonito e a mulher depois fica com um sentimento de culpa de isto não está a ser bonito para E mim, por isto não é acaso bom ontem- para mim. E então Vou falar disso também. ficam em segredo por vergonha de isto comigo não está a ser assim. E por acaso ontem, agora que falámos da França, lembro que ontem tivemos um comentário, se lembras da Suíça, Suíça. de alguém que teve um bebê na Suíça e que disse aqui na Suíça vêm pessoas a casa para ajudar com a a amamentação. A Inglaterra é Em igual. Inglaterra é igual, a mulher Pois. não se dirige ao hospital no seu pós-parto. Toda a Todo avaliação profissional do é que vai para lá. pós-parto vai a casa da mulher. Portanto, vai para ajudar a amamentar, Sim, sim. vai para fazer fisioterapia, aquilo é um corrupio lá em casa. Há que ter a casa limpa antes de ter um bebê na Inglaterra. Mas se formos a ver, tem toda a sua lógica. Não é a mãe que está num momento fragilizado, percebo, que tem que estou se aqui a dirigir aos hospitais e muitas vezes está horas à espera de uma consulta com um bebê pequenino. Sim, sim. Sim, aqui você até para fazer o BI da criança tem que se dirigir à loja de Sim, cidadão. sim. Agora Um já há recém-nascido. hospitais que já tem lá. Mas são Portanto, ainda são Sim. pouquinhos. Tem o Mas quê? pronto. O cartão de cidadão? Não faz o cartão de cidadão. faz o registro. Faz só o Já faz o registro. cartão de cidadão no Sim, hospital? sim, sim. Eu só O meu fiz o fiz. registro. O meu fiz. Olha, bem agradeciam aí o pessoal de Lourdes que eu tivesse feito no hospital. O meu filho barrou, foi um dia. fiz Os tudo homens no já estavam, mas faça não sei o que eu disse. Tive que ir fazer o dele, ele tinha que lá estar, tiveram que levar com ele aos gritos, que ele estava Tadinho. cheio de calor. E sei lá o que, gritou. Porque eu pensei, não lhe vou fazer só o número de contribuinte, tinha que fazer o IRS, não lhe vou fazer só o número de contribuinte, já que faço tudo, não é? Pronto. Só foi uma vez. Pronto, foi uma gritaria. Isto é hoje. Entre parênteses. O que é que ainda nos falta, doutora Érica? Então falamos agora da dor, né, da dispareunia e do vaginismo, disfunções sexuais a nível de DSM-4. Estamos a descrever aqui um livro que faz o que é que DSM-4. é o Manual de Desordens Mentais. Isso entra ali, mas hoje em dia também tem no Manual da Ginecologia, Manual da Urologia, só que, digamos assim, aquilo que rege ainda é o DSM-4. E quando falamos de funções sexuais, não podemos falar que a disfunção nunca é só da pessoa, é do casal. Isso é fundamental. Porque a causa, como eu disse, pode ser também, pode estar também associada com o parceiro, assim como também o tratamento. Também pode E estar quando associado trata ao as parceiro. pessoas, vêm sempre os dois ou só vem um? Geralmente vem um, mas eu de costume chamo sempre o outro, pelo menos para uma sessão. E vem? Vem, geralmente vem. Depois, com o passar do tratamento,
o parceiro ou a parceira é envolvido, de facto, completamente no tratamento. Como é que é, para quem possa ter assim receio, porque nós, por acaso, da outra vez, quem não sabe, vai ter que ir ver outros programas, já falámos com a doutora Soraya, como é que seria isto ir aqui, este fisioterapeuta pélvico? Fisioterapia pélvica, reabilitação pélvica, tem muitos nomes cá. Como é que seria, o que é que acontecia, falámos sobre isso, e como é que é ir aqui a uma consulta de terapia sexual? Então, basicamente, a avaliação tem a ver com uma série de perguntas-chave. Portanto, são perguntas. Exatamente. Só para já não ficar a ver. Não, é porque eu acho que as pessoas também Sim. nunca foram, não sabem como é A que é. terapia sexual não faz uma avaliação física, daí também a importância que eu preciso de uma avaliação física Portanto, não lhe ou do tocam. fisioterapeuta Para quem tem stresses com ou isso. do médico. Portanto, eu Sim. faço uma série de perguntas-chave, temos que cogitar uma série de variáveis até se encontrar a causa. Encontrando a causa, faz-se um feedback direto à pessoa de quais são as causas possíveis associadas, quais os tratamentos que podemos fazer. Ou a nível de terapia sexual, que é para descortinar tudo aquilo, reestruturar aquilo que está, digamos assim, fora do sítio e depois consolidar com o parceiro ou a parceira. Portanto, esta é basicamente aquilo. Não podemos pôr tempo, como a Soraya disse, cada pessoa tem o seu tempo, até porque as causas são diferentes e as marcas também são diferentes que ficaram em cada uma. E geralmente, eu costumo, pelo menos das mulheres, eu costumo enviar sempre a Soraya. Não só pela avaliação, mas também o tratamento, porque acelera, o resultado é melhor e é melhor em menos tempo. Portanto, se a pessoa fizer tratar a parte psicológica juntamente digamos que com uma a pessoa parte tratar física, só o psicológico fica bem, digamos, passado um ano. O psicológico e o físico vai ficar bem passado 6 meses, percebe? Ganhamos muito em tempo e em qualidade. Por exemplo, o vaginismo, durante muito tempo eu fiz clínica, eu já faço a clínica há 18 anos, né? Durante muito tempo eu fiz a clínica só terapia sexual, porque em Portugal a reabilitação pélvica ainda não era... não existia quase, não é? Não era vigente, digamos assim. Ainda também não é, mas enfim. Sim, mas já está melhor. Os vaginismos, conseguia-se ter o coito, mas a sensibilidade vaginal, o prazer em si, orgasmo elas têm, porque treinaram essa fase durante... Treinaram? Sim, porque elas têm um orgasmo clitoriano através da estimulação direta do clitóris, não é? Portanto, elas conseguiam coito, conseguiam ter orgasmo, mas o prazer em si, na penetração, não tinham. E com o advento, juntar a fisioterapia com o tratamento do vaginismo, elas já começam a descrever prazer. Só para ter noção aqui a importância. Que é muito, pronto, é... Exatamente. Porque senão passava a ter algo, sim, eu já tenho um orgasmo, agora a parte da penetração é desinteressante. Não precisa ser desinteressante. Faz parte, mas também tem que ser interessante. Portanto, há aqui uma série de ganhos que nós tivemos com a fisioterapia e também de ganhos que temos com a parte da ginecologia. Quando é bem Portanto, é um tratado. tratamento integrado, é o tal tratamento Sim, até porque, por exemplo, multidisciplinar. muitas vezes a tal dispareunia estava associada a um pH da vagina, que está ácido ou base. E que durante muitos anos também não se avaliava o pH da vagina. Hoje em dia avalia-se o pH da vagina e trata-se facilmente, É só mudar o pH. normalizando o pH. E a própria cultura bacteriana que nós temos a nível vaginal, se está alterada, também vai ter problemas nesse sentido. Portanto, mulheres que possam ter infecções urinárias recorrentes vão ter sempre um desconforto recorrente, a própria relação sexual não é algo prazeroso. Portanto, também vai ter que ser tratado nesse sentido. Por isso, falamos sempre nesta vertente de triade de equipa multidisciplinar, porque há coisas que nós vamos ter sempre buscar a outros profissionais para tratar a pessoa, mais uma vez, como um todo. Que é essa a importância da reabilitação também. E acho que hoje já estamos a chegar ao fim. É verdade ou não é? É. E queria só, antes de nós começarmos a correr, que daqui a bocado ela vai começar ali pôr placas e vamos começar aqui todos a correr, cada uma de vocês dizer onde é que as pessoas as podem encontrar, e já explicámos aqui que podem ter primeiro com uma ou com outra, mas que será benéfico este tratamento consolidado, não é? Não sei quem é que quer falar primeiro. Vou falar a Soraya. Então, em Lisboa... Aqui para aquela nossa câmara. Em Lisboa temos o Clube Clínica das Conchas no Lumiar, a Clínica Amamento em Telheiras ou o Instituto da Próstata e da Incontinência Urinária
perto do Marquês de Pombal. E em Algés, no Centro de Fisioterapia Dr. Rasgado Rodrigues. Já E para me aqui a encontrar nossa- pode ligar por telefone que deve passar em rodapé. Mas se não é? quiser dizer outra vez, É o 965-154-350. Em Lisboa, na Pelve Clinic, no Barreiro, na Clínica Saudavelmente, no Montijo e na Quinta do Conde, na Clínica Mena Gaspar e no Cartacho, na Clínica do Cartacho. portanto, em muitos sítios que aqui a doutora Érica anda. Este lado, outro lado, vai ali, sim. Soraya também. Sim, mas a Soraya anda Mas mais assim, mais aqui. em Lisboa. É mais aqui. Lisboa, Algés, aquilo pronto. Mas aqui Cartacho, sabes onde é que é o Cartacho? Pronto. Já é assim mais e do outro lado. Temos que agradecer a presença das Temos nossas que queridíssimas agradecer convidadas. E até à próxima. Nós é que agradecemos aceitarem falar de um tema Sim. que ainda E tem que queremos se criar falar, muita consciência. ainda. Assim, deixem, mas falar mais vezes sobre isso. E nós agora começa a nossa corrida, desenfreada, a ver quem é que chega primeiro ao final. Já tudo bom aqui para as nossas Sim, convidadas, claro, sempre, não é? obrigada. E também para as vossas vidas pessoais também. Sim. Isto é tudo muito importante. E então, Para o programa da manhã, amanhã, manhã da TV, onde é que está? às 10 horas, vamos ter 2 convidados. Convidado 1 Stage 81, Escola de Dança Gosto. e o convidado número 2, Isto é Paula. Paula Carvalho. Paula Carvalho. Quase pensei que íamos ter o Paulo de Carvalho aqui, E amanhã? mas não. Não. Pode ser, está convidadíssimo, se quiser vir. Não pode vir às tardes, mas os colegas da manhã de certeza que eu recebo. Exato. É só apoiar uma e boa nós? causa. E nós voltamos amanhã às 15 para o último programa desta semana. Convidado é surpresa. Surpresa. Mas é boa. Tchau, Tchau, até portem-se amanhã. bem e sejam tão felizes.